Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós vamos dar continuidade à aula de ontem, Antropologia Teológica. Hoje a aula vai ser gravada, tá? Hoje à noite eu vou estar numa reunião da paróquia com o nosso arcebispo, então a nossa aula vai ficar gravada. Queria pedir a todos vocês que procurem aprofundar naqueles assuntos que a gente está falando. Numa semana de aula não dá para a gente explorar tudo aquilo que tem sobre o assunto. Então é um assunto muito rico, diz respeito ao ser humano, né? Porque antropologia, antropos é o homem, antropos é o ser humano, tá? O antropos é o ser humano. E logia é estudo, então é o estudo do ser humano, na visão da Sagrada Escritura, na visão de Deus. Aquilo que Deus... os motivos pelos quais Deus nos criou e nos colocou nesse mundo. Então vamos fazer a nossa oração e depois nós vamos começar falando, respondendo algumas perguntas, né? De onde viemos, para onde vamos, qual é nossa origem, qual é nosso fim, de onde vem e para onde vai tudo que existe, tá? Então, todas as coisas numa visão, numa perspectiva da palavra de Deus, numa perspectiva teológica, que é também usando a tradição da igreja, dos santos padres, qual foi a visão deles, qual foi a interpretação, qual foi aquilo que eles falaram a respeito, tanto do início quanto do fim do mundo, tanto da criação do ser humano, por que nós existimos, qual é a intenção de Deus, o que Deus quer de cada um de nós, qual a resposta nossa a Deus na nossa vida, na nossa caminhada. Vamos rezar então, vamos entregar na mão de Deus essa aula desta tarde, desta noite, pedindo a graça do Espírito Santo, que Ele venha nos mover, que Ele venha nos tocar, nos curar, nos libertar. Vocês viram que eu estou gravando aqui de uma maneira diferente, tá? Essa semana está tudo experimental. Lá na igreja é um sistema experimental, aqui também, para que, se assim pudesse, se a gente puder gravar assim, seja uma aula melhor, seja uma aula mais movimentada, que a gente não fica o tempo todo sentado ali. Fica ruim às vezes para a gente, fica ruim para vocês também, porque fica sem movimento nenhum e às vezes a gente dá cansaço, tá? É 1h30 de aula, então é bastante tempo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, nós queremos te louvar e te bendizer, Senhor. Queremos pedir a tua graça, Senhor, sobre nossas vidas, sobre nossos corações. Queremos pedir, Senhor Jesus amado, a presença do Espírito Santo, Jesus amado. Venha iluminar os nossos passos, venha iluminar a nossa vida, venha iluminar o nosso coração, venha nos dar a graça, Senhor Jesus amado, nesta tarde, nesta noite, a graça, Senhor Jesus amado, de escutarmos a Tua palavra, de escutarmos, Senhor, e de estudarmos, Senhor, prescrutar as Escrituras, como o Senhor mesmo falou, Senhor. Dai-nos, Senhor, a luz do Espírito Santo a todos nós, Senhor Jesus amado. Ilumina nossos corações, ilumina nossas mentes, ilumina nossas palavras, Senhor. Dai-nos a graça de falarmos do Santo Evangelho, Senhor. Dai-nos a graça de falarmos, Senhor, de toda a obra da criação, Senhor, segundo, Senhor, a Tua vontade, segundo a luz da Tua revelação, segundo o entendimento, Senhor Jesus amado, que todos nós e que todos aí toda a igreja tenhamos, Senhor. Derrama, Senhor, sobre nós, Senhor Jesus amado, uma graça nova, Senhor Jesus, e uma nova unção, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, eu estava colocando que nós temos algumas perguntas a responder, né? Da onde viemos, para onde vamos, qual a nossa origem, qual o nosso fim, de onde vem e para onde vai tudo que existe e tudo o que Deus criou. Então, colocando já diante de Deus o nosso entendimento, o nosso coração, e pedindo a Ele que nós possamos nessa tarde ter e podermos compartilhar tudo aquilo que está em nós. Aqui, ó, eu vou compartilhar com vocês aqui, ó, desde as perguntas, tá? De onde viemos, para onde vamos, qual a nossa origem, qual o nosso fim, de onde vem e para onde vai tudo que existe. Então, nessas perguntas todas aqui, nós vamos tentar ir respondendo ela durante a semana, mas respondendo conforme a palavra de Deus, para que a gente possa ir aprendendo daquilo que Deus nos ensina através da sua palavra. E também através da Santa Igreja, através dos santos padres que nos trouxeram a luz, a revelação a muitas palavras. Gostaria também Deixa eu compartilhar aqui, peraí. Aí. Isso, agora sim. Ficou melhor. A teoria, né? São várias teorias, tá? Lembra que eu falava ontem que são várias teorias e os chamados deuses, né, desse mundo, ou aqueles deuses que mais para frente a gente vai ver que os chamados deuses, eles são criaturas, tá? Lembra que eu falei que tudo que é criatura, tudo que é criado está muito abaixo de Deus. Se você colocar a confiança, a esperança em qualquer coisa criada, é onde mora a idolatria, tá? Idolatrar é você colocar a sua confiança naquilo que é criado e não no Criador, tá? Só Deus é o Criador de todas as coisas. Deus é o que fez o céu e a terra e tudo que existe da criação. Então, o céu é criatura de Deus, a terra é criatura de Deus, o universo é criatura de Deus, nós somos criatura de Deus, tudo que existe, os planetas, tudo são criaturas de Deus, então são criados de Deus. Então, se você colocar a confiança em qualquer ser humano, ou se você colocar a confiança em qualquer coisa, né, no universo, no cosmo, no sol, na lua, como tantos fizeram, você vai cair em algum tipo de idolatria, porque você está idolatrando, você está colocando a sua confiança nas coisas criadas que não podem fazer nada. Só o Criador é que pode fazer por nós, porque o Criador, ele nos criou, ele nos ama, ele nos fez a sua imagem e semelhança. Então, aqui já está ali a teoria, o maniqueísmo, né? Vocês sabem que até que Santo Agostinho participou, foi membro atuante do maniqueísmo. O dualismo, né? O dualismo vem lá de Platão, vem do mundo grego, aonde fala que nós temos uma divisão, o corpo, a alma é prisioneira do corpo, e tem essa divisão entre corpo e alma, tá? Então, na igreja se compreende, na palavra de Deus se compreende que existe a alma e que existe o corpo, mas não conforme divisão. Nós somos um ser total, um ser único. O ser humano tem o mesmo valor no seu corpo, na sua alma, em todo o seu ser, tá? Então não existe essa dicotomia, não existe esta separação que o mundo grego faz, tá? Aí tem o gnosticismo, tem o deísmo, tem o panteísmo, que vocês sabem que ficam adorando a natureza, adorando as árvores, abraçando nas árvores, para pegar a energia das árvores. Tudo isso
tudo isso é uma forma de idolatria, porque está colocando a sua confiança no criado e não no Criador, está colocando a sua confiança na criatura e não no Criador. Né? O existencialismo moderno, o materialismo, quantas pessoas colocam a sua confiança, né, no materialismo, quantas pessoas são dependentes das coisas materiais, quantas pessoas vivem somente para conquistar as coisas materiais, como se esse mundo tivesse um fim em si mesmo. Não colocam a confiança em Deus, não buscam em Deus as coisas eternas. Então, quando você coloca a confiança em coisas criadas nesse mundo, você está vivendo um mundo de idolatria. Além de viver um mundo de idolatria, esse mundo passa. Tá? Esse mundo passa, disse São Paulo, com as suas paixões e com as suas concupiscências, mas quem cumpre a palavra de Deus permanece eternamente. Então a eternidade é somente com Deus, a eternidade é somente com nosso Senhor Jesus Cristo. A fé católica, o mundo não é fruto de um destino cego ou do acaso, né? O mundo não é fruto do acaso. Por quê? Porque muitas dessas doutrinas ou dessas teorias gregas, eles falam que os deuses criaram o mundo e nos abandonaram. E não é assim com o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele caminha conosco, né? Disse Jesus: eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então, nosso Senhor, Ele caminha conosco. Nosso Senhor, desde o começo, desde a criação do mundo, Ele caminhava com o povo de Israel e também com os outros povos que gostariam, que queriam seguir a sua palavra, os seus mandamentos, e depois, então, na vinda de Jesus, então, a salvação, ela é aberta universalmente, né, católica, né, Igreja Católica, ide pelo mundo inteiro e pregar o Evangelho a toda criatura, né? Então, a todos nós foi dado a graça de nos tornarmos filhos de Deus, adotivos, pelo batismo. Nós somos filhos no Filho, nós somos filhos de Deus pelo batismo. Então, o mundo não é fruto do acaso, é pensado por Deus. Deus fez tudo e fez de uma maneira perfeita. Deus fez tudo e viu que tudo era bom. E quando fez o ser humano, viu que era muito bom. Então, nós somos obras da criação de Deus, nós somos obra da misericórdia de Deus, tá? Não quero adiantar, mas aqui para frente a gente vai ver o comentário de alguns santos a esse respeito, que falam justamente de um Deus que quis compartilhar a sua plena felicidade com cada um de nós, tá? Não é absurdo, não é contraditório, é belo. Não existe o Senhor acaso, né, capaz de gerar um mundo bom, ordenado e belo. Então não existe, não é assim do acaso que surge um mundo ordenado, um mundo bom, um mundo belo, mas tudo é obra das mãos de nosso Deus, tudo é obra que vem de Deus, tá? Então, nós, aqui de vez em quando eu me perco um pouquinho, tá? Mas tudo vai saindo bem. Cremos que o mundo, fruto da vontade livre de Deus, o mundo, fruto da vontade livre de Deus, que quis fazer as criaturas participarem do seu ser. Nós somos chamados a participarmos do reino de Deus. Nós somos chamados a participar da glória de Deus. Nós somos chamados a sermos santos. Santo é a pessoa separada para a glória de Deus. Então, o nosso chamado nesse mundo, a nossa vocação é para sermos santos, é para sermos separados desse mundo para a glória de Deus. A vocação, então, do ser humano, a principal vocação é para a santidade, para estar com Deus todos os momentos da nossa vida. Nós somos criados para ser felizes, mas longe de
Deus, nós não vamos ser felizes. Nós vamos ver como que o pecado original veio e destruiu essa amizade, destruiu a criação, destruiu a santidade, destruiu a graça original que Deus tinha colocado em Adão e Eva para que vivessem na sua presença. Todos os dias, todas as tardes, fala a Sagrada Escritura, Deus aparecia no Jardim do Éden para visitar o homem que ele havia criado. Então toda tarde ele vinha para conversar com o ser humano, com Adão e Eva. E de sua sabedoria e sua bondade. Digno és tu, Senhor, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, pois tu criaste todas as coisas por tua vontade, e elas não existiam e foram criadas. Apocalipse 4:11. Elas não existiam. Lembra que eu falei que a criação de Deus, ela não é por etapas, mas é Deus, através da sua palavra, chama do nada a existir aquilo que não existia. Então Deus chama a existência aquilo que não existia, aquilo que ainda que não tinha, Deus chama do nada a essa existência. Então, digno é, Senhor, de receber todo louvor, toda honra, toda glória, todo poder. Por quê? Porque o Senhor chamou à existência aquilo que não existia. O Senhor chamou do nada, chamou para a vida, chamou à existência. Todas as coisas, tudo que existe foi criado por Deus, não é fruto do acaso, não está aí porque... Não, Deus pensou em tudo, Deus só não criou o homem para a dor e para o sofrimento, mas nós, como uma criatura, vamos dizer assim, uma criatura com inteligência, com vontade, com sabedoria que Deus nos deu, nós temos a liberdade de escolha. Nós temos a liberdade de escolher entre fazer aquilo que Deus nos manda ou fazer aquilo que nós achamos ou que a nossa cabeça acha, né? Ou fazer aquilo que Deus nos pede, ou às vezes seguir a sugestão do inimigo, como fez Adão e Eva, seguir a sugestão da serpente, que sempre é contra Deus, para desobedecermos a Deus e sairmos do estado de graça. Então, justamente o diabo, ele existe para nos tirar do estado de graça. Quão numerosas são vossas obras, ó Yahvé, e todas fizeste com sabedoria. A terra está repleta das suas criaturas. Lembra que nós falamos que tudo é criado? Salmo 104:24, que está na Bíblia de Jerusalém, tá? Então, quão numerosas são tuas obras. O que nós somos? Nós somos obra das mãos de Deus. Nós somos obras criadas por Deus. Nós somos obra que Deus fez realmente, aquele boneco de barro, o primeiro homem, e soprou o sopro da vida em nós. Então todos nós somos obras das mãos de Deus, e todas as coisas Deus fez com sabedoria. Com sabedoria. Quando você estuda toda a obra da criação, você vai ver quão grande é a sabedoria de Deus em todas as coisas criadas, né? A terra, disse a palavra, a terra está repleta de todas as tuas criaturas. Quer dizer, tudo que existe nesse mundo está repleto das criaturas de Deus. Também o Salmo 145, né? Yahvé é bom para com todos, compassivo com todas as suas obras. Então nós somos obras de Deus.
Por que nós falamos sempre que Deus tem misericórdia de nós? Porque Jesus não ficou só falando de misericórdia quando Ele estava conosco. Ele falou justamente do juízo de Deus, das repreensões, dos pecados, do destino dos maus, do destino daqueles que não vivem a palavra de Deus. Então, mas nós sabemos que Deus, Ele é compassivo. O que é compassivo? Compassivo é andar no mesmo passo, é caminhar no mesmo passo. É duas pessoas que se pegam e dão passos juntos. Então, quando você está caminhando nesse mundo, os teus passos, Deus dá os passos junto de Deus, e Yahvé, Ele é compassivo, né? Deus, Ele é compassivo com cada um de nós, com cada uma das obras de suas mãos. Nós somos obra das mãos de Deus. Da onde eu vim? Sou obra das mãos de Deus. Da onde você veio? Você é a obra das mãos de Deus. Por isso que quando as pessoas sentem ou têm alguma necessidade em sua vida, deve buscar no seu Criador. As pessoas estão buscando solução nas coisas criadas. Nunca vai ter a solução para a sua vida. Nunca vai ter o preenchimento para a sua alma nos objetos criados desse mundo. Nada vai satisfazer o nosso coração, nem as coisas materiais, nem toda a fortuna desse mundo, nem todo o dinheiro, nem todos os elogios, nem todos os aplausos. Nada vai satisfazer o teu coração, mas somente a graça de Deus, porque Deus que nos criou, Ele sabe do que nós necessitamos para sermos felizes, porque nós somos feitos do mesmo material. Nós temos, vamos dizer, uma pequena porção do material que vem do próprio Deus, que é amor, que é bondade, que é misericórdia. Então nós, em nosso coração, em nossa vida, nós resplandecemos a glória de Deus em nossa alma. Então nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos criados com uma pequena porção da graça de Deus, com uma pequena porção de Deus, para que nós também buscássemos o amor, buscássemos também essa alegria no amor. Deus criou tudo por meio do Verbo eterno. Quem que é o Verbo eterno? Jesus, né? A palavra. Verbo quer dizer a palavra, né? E Jesus, Ele é a palavra de Deus que se fez carne e que habitou entre nós, tá? Jesus é a palavra viva do Pai, é a palavra viva de Deus que se fez carne, né? Que se fez carne, que se tornou gente lá no seio da Virgem Maria e habitou entre nós, tá? Então Deus fez tudo através do Verbo eterno, através de Jesus. Nós vimos ontem, inclusive, que quando na obra da criação, dando um indicativo, tá? Porque o Antigo Testamento, ele é uma sombra para o Novo Testamento, ele é algumas profecias de acontecimentos do Novo Testamento, ele é uma projeção daquilo que Deus ia realizar na plenitude dos tempos, tá? Então sempre o Antigo Testamento serve-se para anunciar de antemão já aquilo que Deus faria e aquilo que Deus fez na humanidade. Então, através da primeira página, né, capítulo 1, versículo 26, já fala ali, Deus criou o homem e a mulher, né, Deus criou o homem, façamos, disse Deus, né, façamos, assim como se falasse que tinha mais pessoas com ele, né? Nós explicamos isso direitinho. É um só Deus, mas são três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No Antigo Testamento não se tinha essa compreensão. Nós que olhamos do Novo Testamento para o Antigo, então sim, nós temos essa compreensão. Então, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, como se Deus estivesse falando com mais pessoas, que seria, no caso, o Filho e o Espírito Santo. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 16 e 17, Paulo fala assim: porque nele foram criadas todas as coisas. Olha só.
Porque nele quem? Em Deus, em Jesus Cristo, no Verbo eterno, no Verbo eterno. Em Jesus Cristo foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, os tronos, as soberanias, os principados, as autoridades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de tudo e tudo nele subsiste, tá? Além de tudo ser criado por Ele, de Ele existir antes de tudo, né? Como diz o prólogo do Evangelho de São João, né? Que começa lá do começo do mundo, ou melhor, quando o mundo não existia ainda, quando existia somente a Deus na eternidade, né? Começa desde lá. Então tudo foi criado por Ele, e ainda mais, não só foi criado, mas tudo subsiste por Ele. A subsistir quer dizer que tudo funciona por causa dele. Então Deus, Ele não só criou, não só nos criou, não só criou a humanidade, não só criou as criaturas humanas e também tudo que existe no planeta Terra. Não só Deus criou tudo, como tudo subsiste, quer dizer, Ele sustenta a criação. Ele sustenta a nossa vida, o nosso ser, Ele sustenta todos nós. Deus sustenta toda a obra da sua criação. Por isso que Ele fala que Ele está conosco todos os dias, né? Todos os minutos, todos os segundos, 24 horas por dia. Ninguém, absolutamente, Deus nunca se afasta da sua criação. Pelo contrário, Ele sustenta no seu ser a obra criada das suas mãos. Ele sustenta a nós, Ele sustenta a nossa vida. Por isso que quando nós queremos sair da presença de Deus, quando nós queremos sair das coisas de Deus e buscar soluções para a nossa vida em outros lugares, então é ali que surge o momento do vazio, do sofrimento. Lembra que nós falamos de Santo Agostinho? Que o ser humano, existe um vazio dentro de si do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher, só Deus pode preencher a nossa alma, senão a nossa alma ela se atira atrás de tantas outras coisas e começa a fazer um monte de erro, um monte de bobagens e nunca consegue buscar, nunca consegue alcançar aquilo que almeja, né? A primeira coisa que o ser humano almeja é a paz consigo mesmo, no seu interior, no seu coração, na sua vida. Sem esta paz interior, é impossível que o ser humano possa ser feliz, porque a paz ela está acima de todas as outras coisas. Jesus sempre quando aparecia, a paz esteja convosco, a paz esteja convosco. Quando ele mandou orar, né, ele falou, feche no seu quarto, porque primeiro procure a paz, primeiro procure estar em paz, para que depois as tuas palavras brotem realmente do fundo do seu coração. Então, a nós cabe esta busca em nosso Deus, saber que Deus é o Criador de todas as coisas, saber que Deus é que fez que tudo existe por uma obra das suas mãos, não só existe como obra das suas mãos, mas é sustentado por Ele. Nós existimos e nós somos sustentados por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos sustentados por Deus. A nossa vida, a nossa alma é sustentada pelo nosso Deus Todo-Poderoso, que nos criou, que nos ama e que quer realmente que nós tenhamos uma verdadeira paz, que é a paz que vem dele. Santo Irineu, ano 202 depois de Cristo. Só existe um Deus. Ele é o Pai. Ele é Deus. É o Criador, né? É o Criador. É o autor de tudo.
de tudo. Ele é o ordenador. O ordenador é aquele que ordena para que tudo haja uma concordância, para que tudo no mundo haja uma paz, para que o mundo inteiro possa caminhar. Por que que existe tanta discórdia no mundo? Porque se todo mundo buscasse em Deus a resposta para as suas vidas, para as suas nações, para as suas famílias, se todo mundo buscasse essa resposta em Deus, então nós teríamos em abundância essa paz entre as pessoas. Porque a união não era só feita entre pessoas, mas nós estávamos unidos a Jesus. Lá na Rússia estavam unidos a Jesus. Lá na Ucrânia estavam unidos a Jesus. Lá nos Estados Unidos estavam unidos. Então, quando nós vamos nos unindo a Jesus, a nossa união é através de Deus, porque existe um único Deus, um só Deus. Quando busca-se outras coisas, então que se traz esse desvio, essa contradição, essa guerra, né? Essa guerra de seitas e de tantas outras coisas que são anunciadas e que são proclamadas e que são levadas a tantas pessoas para tirar o sentido da criação do Deus Criador e do Deus que nos sustenta. Deus nos sustenta no seu ser. Nós somos sustentados no ser de Deus, né? Por isso que a Bíblia claramente nos fala, Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. A própria pessoa dele é o verdadeiro caminho, a própria pessoa dele. Não é que é uma estrada, não é um lugar, Ele não aponta um lugar para nós, Ele aponta para si mesmo. Ele é o caminho, a pessoa dele é o caminho, a pessoa de Jesus Cristo é a verdade. A verdade é Ele em si, não é só as palavras, mas Ele em si é toda a verdade. Toda a verdade está no Filho de Deus, né? E Ele é a vida. Quem está em Jesus, né? Quem está em Jesus está com a vida eterna. Jesus é eterno. Ele venceu a morte, Ele ressuscitou dos mortos. Então, quem está com Jesus está com a vida. Todo aquele que vive e crê em mim, disse Jesus, jamais morrerá. E mesmo aquele que esteja morto e crê em mim, reviverá, né? Então, a palavra de Deus nos fala de uma eternidade na união com o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, tudo foi feito por Ele, disse São Paulo. Então, se tudo foi feito, tudo existe por Ele, né? Tudo foi criado por Ele, né? Tudo foi criado para que estivesse na sua presença. Ele fez todas as coisas por si mesmo, isto é, pelo seu verbo e sabedoria, pelo Filho e pelo Espírito, que são como suas mãos, suas duas mãos, né? Advérbios redes, né? Ou contra os hereges. Então, as duas mãos de Deus, né? São... Deus age através das suas duas mãos, da mão direita, Jesus Cristo, da mão esquerda. Não que seja naturalmente nessa ordem, mas Deus age, né? Disse Santo Irineu, né? Deus age justamente através dos seus dois braços, disse Santo Irineu, né? O braço de Jesus e o Espírito Santo. Deus criou tudo do nada. Isso nunca é demais a gente repetir para a gente se convencer dessas verdades. Não é só uma verdade intelectual, mas tem que ser uma verdade que desça ao nosso coração. Uma verdade de vida, uma verdade vivida, uma verdade que a gente possa viver, tá? Deus criou tudo do nada. Somente Deus tem esse poder de chamar à existência aquilo que não existe. Somente Deus tem esse poder de chamar a existir aquilo que não existe. Não houve etapas na criação de Deus.
Deus do nada, somente com o poder da sua palavra, somente com o poder do Espírito, né? Da palavra. Ele diz a palavra e o Espírito realiza a obra, né? Desde o começo da criação. O mundo não é eterno. Teve um começo, um tempo e um dia vai passar. Pode-se calcular a idade do universo? Nenhuma criatura tem o poder infinito que é necessário para criar. Ó, nenhuma criatura, tá? Papa Paulo VI, né? Nenhuma criatura tem o poder infinito que é necessário para criar no sentido próprio da palavra, tá? Então, nenhum tem o poder para criar. Nenhuma criatura tem o poder infinito que é necessário para criar no sentido próprio da palavra, isto é, produzir e dar ao ser aquilo que não tinha, de modo algum. Chamar a existência do nada. Então, Catecismo da Igreja Católica 318. Nenhuma criatura tem em si mesmo o poder de chamar a existência algo que não existe. Nenhuma criatura, porque todas as criaturas são finitas. Então, nenhuma criatura tem essa autoridade. Concílio Vaticano II, 1870. Proclamamos e declaramos que unicamente este verdadeiro Deus criou do nada uma e outra criatura, a espiritual e a corporal, isto é, a angélica e as mundana, e logo a humana como comum constituída de espírito e corpo, tá? Concílio Vaticano, tá? Então, nenhuma, né? Proclamamos e declaramos que unicamente este verdadeiro Deus tem o poder de criar tudo do nada, de chamar à existência aquilo que não existe, tá? Só Deus tem esse poder. Peguem na Bíblia de vocês Macabeus, segundo Macabeus 7:28. Peguem na sua Bíblia, segundo Macabeus 7:28. Segundo Macabeus 7:28. Aqui, em 2 Macabeus 7:28, tá assim. Vou ler para vocês. Eu te suplico, meu filho, contempla o céu e a terra, reflete bem tudo o que tu vês. Deus criou do nada, assim como todos os homens. Então, nessa passagem de 2 Macabeus, é aquela história da mulher com os 7 filhos, tá? Esse aqui, a perseguição dos Macabeus, então teve a história da mulher com os 7 filhos, que perante ao imperador, eles foram, e cada um deles foi pressionado a negar o nome de Deus, pressionado a negar a existência de Deus, a negar que as pessoas vieram de Deus, a negar a fé de Israel. Então eles começaram a ser mortos
do mais velho até o mais moço, e fizeram, depois você pode ler toda a história, mas fizeram grandes barbaridades com os 7 filhos daquela mulher dos Macabeus. Então, cortaram a língua, colocaram em tacho de óleo quente, tudo se fazia para os irmãos mais velhos, e foi vindo um depois do outro. E não foi assim de um minuto para o outro que já fizeram a maldade. A maldade foi aos poucos. Foram conversando, foram tentando convencê-los de que eles tinham que negar a Deus, negar as coisas de Deus. E a mãe ali presente, os irmãos ali presentes, e eles não negavam a Deus de maneira nenhuma. Então aí foi o primeiro, foi o segundo, foi o terceiro, né? E foi naquela agonia, foram matando todos os irmãos, até chegar o último, o mais moço. Então, o mais moço, o rei ficou impressionado com a fé daqueles 7 irmãos. Ficou impressionado com a fé da mãe, que estava ali presente. Ela até é uma figura, né? uma pré-figura de Nossa Senhora, porque ela estava ali presente quando seus filhos estavam sendo torturados e mortos por causa do nome do nosso Deus. Então, quando chegou no mais moço, e aquele rei estava impressionado com a fé, com a confiança deles, ele mandou oferecer tudo que o jovem queria. Ele mandou oferecer todas as coisas que ele queria, todo o apoio, todo o dinheiro que ele queria, e falou para a mãe: convence ele para negar esse Deus e aceitar agora, porque vai ter muitos presentes, porque vai ter muita ajuda para você, para o seu filho. Vocês vão ser, né, vão estar acobertados, protegidos pelo império, e assim por diante. Com todas essas palavras, o rei tentava convencer o mais novo a negar o nome de Deus para não morrer como os irmãos. Então, quando o filho mais novo olha para a mãe responde para o filho mais novo, né? Eu te suplico, meu filho, contempla o céu e a terra. Reflete bem tudo o que vês. Deus criou do nada, assim como todos os homens. Então, a mãe já falou para ele: de jeito nenhum, nosso Deus Todo-Poderoso criou tudo do nada. Tudo que você tudo que você vê, veio à existência somente por uma palavra de Deus. Não tenha medo em querer salvar essa vida. Por quê? Porque o mesmo Deus que te criou, o mesmo Deus que me deu você, o mesmo Deus que me deu você, vai te dar a vida eterna, vai te ressuscitar nos últimos dias, vai te dar a eternidade, vai ressuscitar você para a glória. Então, o filho mais novo também foi para o mesmo destino dos outros 6 irmãos dele que já estavam ali. Eclesiástico 1. Pega ali comigo. Eclesiástico 1. Essa história dos irmãos Macabeus. Eclesiástico 18:1, perdão. Eclesiástico 18:1. O Eterno é quem? É Deus. Só Deus é eterno. O Eterno tudo criou sem exceção. Veja bem, não existe nada que a Bíblia fala que veio por evolução. Apesar de que a igreja não negue a evolução, apesar de que a ciência bate muito nessa tecla da evolução, que a igreja acha que não contradiz a criação de Deus, toda essa história da evolução, mas a Bíblia fala, o Eterno criou tudo sem exceção.
Quer dizer, tudo foi criado por ele sem exceção. Não existe, ele não precisou de evolução. Ele não precisou esperar criaturas evoluir para ficar do jeito que ele quis que... Não, ele já nos criou perfeito, do jeito que nós somos, né? Só o Senhor será considerado justo. Ó, só o Senhor será considerado justo. Ele é o Rei invisível que permanece para sempre. Só o Senhor é considerado justo. Por isso que no Evangelho, né, nos Evangelhos, que Jesus fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Então, você estando com Jesus, a justificação não sou eu que me justifico a mim mesmo. Não é você que se justifica a si mesmo. Por quê? Porque a nossa consciência às vezes está pesada, os nossos crimes, os nossos pecados foram tantos, a nossa falta de fé foi tantas vezes nós negamos aquele que deveríamos amar, tantas vezes nós andamos pelo caminho errado, mas só Deus é justo. Jesus Cristo, o justo, né? Ele morreu pelos nossos pecados, disse Paulo, né? Jesus Cristo, o justo, né? Então Paulo fala inclusive do novo Adão. O primeiro Adão nos levou para o pecado, o primeiro Adão nos levou para o fundo do poço, nos levou para a desobediência, mas Jesus, o segundo Adão, nos leva para a justiça, para a justificação. Quem que nos justifica? É Jesus. É Jesus, é em Jesus que nós conquistamos a nossa justificação. Nós, seres humanos, fomos criados para Deus e sem Deus nós não somos nada. Separados, apartados de Deus, a nossa vida, ela não tem nenhum sentido, tá? Aí voltamos lá nas etapas, Gênesis 1:1, tá? Revendo toda a história da criação, como nós vimos isso ontem já, se você quiser releia, tá? Gênesis 1, né? No princípio Deus criou o céu e a terra, tá? E depois continua aí no versículo 8, toda a obra de criação, né? Deus criou, Deus fez primeiro a obra da criação, né, a morada de Deus, o céu, criou todas essas coisas. Depois Deus criou também as ornamentações, né? Ornamentações é tudo que existe Deus criou de uma maneira bela para que o mundo fosse ornamentado por todas as criaturas de Deus, por toda a criação de Deus. Então todo mundo existe, toda a criação existe por obra e graça de Deus, e é nele que nós somos, criados, e é para ele que nós somos salvos também. Deixa eu compartilhar. Aqui está uma obra da criação, nós já lemos, que eu falei, essa parte. Só estou compartilhando para você ver, né? O verbo, né? O verbo que é a criação. Lá no versículo 27, três vezes o verbo. Por que Deus criou o mundo? Tá? Uma pergunta. Por que Deus criou o mundo? Concílio Vaticano I, 1870. Concílio Vaticano I. O mundo foi criado para a glória de Deus. Então, por que Deus criou o mundo? Concílio Vaticano I responde. O mundo foi criado para a glória de Deus. Deus criou todas as coisas, explica São Boaventura, não para aumentar a sua glória, mas para manifestar e para comunicar a sua glória. Essa é uma coisa muito importante. São Boaventura, tá? Deus criou tudo, Deus criou toda a criatura humana, por mais que nós prestamos e damos glória a Deus, nós nunca conseguimos aumentar a glória de Deus. A glória de Deus, ela já é infinita.
ela já é infinita, ela não tem como a gente melhorar, não tem como a gente aumentar, não tem como a gente dar mais glória a Deus. E Deus criou não para aumentar a sua glória, porque Ele já é todo cheio de glória, Ele já é todo glorioso, mas para manifestar e para comunicar a sua glória. Ele quis compartilhar conosco da sua glória, compartilhar conosco das coisas celestes, né? Deus quis compartilhar todo o seu ser e todas as coisas espetaculares que Ele tem, quis compartilhar conosco da sua glória. Por isso que nós somos chamados a dar glória a Deus. Quanto mais você dá glória a Deus, quanto mais você louva a Deus, quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais nós glorificamos o nome de Deus, mais nós somos elevados, porque nós nos aproximamos de Deus. Você não aumenta a glória de Deus, mas você aumenta a glória de Deus no seu coração, no meu coração, para que nós nos aproximamos de Deus, nos aproximamos da sua presença. Então, dar glória a Deus, para isso nós fomos criados. São Tomás de Aquino: aberta a mão pela chave do amor, as criaturas surgiram. Tá? Aberta a mão de Deus, né? Aberta a mão de Deus pela chave do amor, as criaturas surgiram. Então Deus, pela chave do amor, nos criou. A chave que Deus usou para nos criar, o amor. Por isso que nós nos parecemos com Deus e nos parecemos no amor, porque a chave da criação está justamente no amor. Catecismo 294. A glória de Deus consiste em que se realize esta manifestação e esta comunicação de sua bondade, em vista das quais o mundo foi criado. Tá? A glória de Deus consiste em que se realize essa manifestação e esta comunicação da sua bondade, em vista das quais o mundo foi criado. Se você quiser, pegue aí na sua Bíblia, né? Já marque ali para que você possa ter esta passagem. Eu coloquei ela aqui no slide somente para a gente ter a facilidade para ler aqui, mas é bom que você acompanhe na sua Sagrada Escritura, para que você possa cada vez mais ir se aprofundando na palavra de Deus e conhecendo aonde estão as coisas, tá? Efésios 1, capítulo 1, versículos 5 e 6. No seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos seus por Jesus Cristo. Tá? No seu amor nos predestinou, você, eu, todos nós somos predestinados. Somos predestinados a sermos seus filhos adotivos, a sermos adotados em Jesus Cristo. Nós somos filhos de Deus no Filho de Deus. Então nós somos adotados por Deus em Jesus Cristo, tá? Em Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua livre vontade. Então, segundo a vontade livre de Deus, Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos seus por Jesus Cristo. Vocês já sabem como, né? Pelo batismo. Pelo batismo nós nos configuramos a Jesus Cristo. Pelo batismo nós nos consagramos, nós renascemos. Nós renascemos pela água e pelo Espírito, né? Lembra que Jesus falou para Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino do céu. Jesus falou isso para Nicodemos. Nicodemos
pensou que tinha que nascer de novo da mãe dele. Falou, como que um homem de idade vai nascer de novo? Não, vai nascer da água e do Espírito, porque é isso que acontece no batismo. No batismo, nós nos tornamos filhos de Deus. Antes nós éramos criatura de Deus, no batismo nós nos tornamos filhos. Por isso que quanto mais cedo as crianças forem batizadas, melhor, porque se tornam filho de Deus desde o seu nascimento. Porque todos somos criaturas pela criação de Deus. E nos tornamos filhos na pessoa de Jesus Cristo, né? Segundo o beneplácito da sua livre vontade, para fazer resplandecer a sua maravilhosa graça, que nos foi concedida por Ele no bem-amado. Quem que é o bem-amado? Jesus. Então, para resplandecer a sua maravilhosa graça, que nos foi concedida por Ele no bem-amado, em Jesus Cristo. Então, é em Jesus que nós temos a vida nova. É unidos a Jesus, nós somos filhos de Deus no Filho de Deus. Então, é configurado a Jesus, nos tornando a figura de Jesus nesse mundo que nós mostramos, né? Por isso que essa semana nós temos falado muito sobre isso, sobre nós termos um comportamento diferente. Nós temos que assumir a filiação divina. Como que eu assumo a filiação divina? Tirando do coração primeiro todo o ódio, toda a mágoa, todo o ressentimento, tudo aquilo que você está guardando que faz mal para você, para a sua vida, para o seu coração. Tirando do seu coração tudo aquilo que prejudica a sua caminhada, porque não convém a um filho de Deus, não convém a uma filha de Deus carregar mágoa no seu coração. Não convém um filho, uma filha de Deus falar mal do seu irmão. Não convém a um filho, uma filha de Deus maldizer alguém, não abençoar aquela pessoa, mesmo aquela pessoa que fez maldades, mesmo aquela pessoa que cometeu erros. Eu não sei se eu contei para vocês ontem, essa semana eu fui na celebração e fui falando a respeito justamente de nós sermos filhos do nosso Pai que está no céu. E vejam que Jesus passou pelo que passou pela cruz, pela dor, pelo sofrimento, e Jesus jamais falou uma palavra contraditória lá no momento em que ele estava sendo crucificado, mas pelo contrário, né? Pai, perdoai-lhes porque eles não sabem o que fazem. Ele perdoou seus algozes, ele perdoou os soldados que estavam ali causando chagas e feridas nele. Então, então abençoar em todas as circunstâncias, não somente, né, como cumprimentar só quem gosta de você. Isso aí os pagãos fazem, qualquer pessoa faz. Todo mundo cumprimenta, todo mundo ama aquelas pessoas que nos amam. Então, não basta isso para ser filho de Deus, abençoar em todo o tempo. Abençoar e não praguejar, né? Bendizer e não maldizer. Então, eu falei isso para um homem, na verdade, falei na celebração. E ali estava um ministro, ele e a esposa, eles estavam na celebração, e o filho deles tinha comprado um carro, e disse que com muita luta comprou aquele carrinho usado e tal, e não sei o que. Depois de tantos anos, foi aquela alegria, aquela festa. Eu acho que segundo ou terceiro dia que estava com o carro, roubaram o carro dele. Roubaram. E eles estavam assim, com uma dor imensa no coração, porque eles sabem o tanto que esse filho lutou para ter o carro. Né? Hoje na honestidade é difícil de você conseguir as coisas. E contaram isso no final da celebração. Eu tinha falado muito em abençoar e nunca maldizer, abençoar aqueles que nos maldizem, abençoar aqueles que não gostam de nós, abençoar aqueles que gostam e aqueles que não gostam, abençoar a nossa família, porque assim nós vamos conseguindo a conversão, a cura e a transformação dos corações. E ele disse que voltou, ele e a mulher, para casa, e falou: meu bem, vamos começar a abençoar esse ladrão. Vamos ir abençoar. Pois no outro dia não apareceu o carro, a polícia achou o carro dele no outro dia, achou, deu um flagrante no pessoal que tinham pegado o carro dele. Ele passou uma mensagem para mim, assim, muito emocionado,
que a bênção tinha funcionado, né? A graça de Deus, né? Glória a Deus, né? Deus funciona, a graça de Deus funciona para nós, funciona para a nossa vida, para o nosso coração, funciona para a nossa família, funciona para tudo aquilo que nós vamos fazer, e nós somos herdeiros da bênção, desde que nós abençoamos. Se nós abençoamos, se nós amamos, se não guardamos o rancor no coração, aí sim a verdadeira herança dos filhos de Deus estará sempre conosco. Pois a glória de Deus é o homem vivo, e a vida do homem é a visão de Deus. Se já a revelação de Deus por meio da criação proporcionou a vida a todos os seres que vivem na terra, quanto mais a manifestação do Pai pelo Verbo proporciona a vida àqueles que vêm a Deus. Então, a vida daqueles que vêm a Deus. Deixa eu compartilhar com vocês. O fim último da criação de Deus. Tá? Nós vimos a respeito da criação, da certeza que Deus criou todas as coisas, de que tudo é obra das mãos de Deus, que Deus criou tudo do nada, que não foi uma coisa que Deus precisou esperar a evolução disso, daquilo, mas que Deus chamou a existência aquilo que não existia. Tá? Então a obra da perfeição, a harmonia de todo o ser, de toda a criação. Tá? Então se a gente só olhasse para a criação de Deus, já entenderíamos tudo sobre natureza também, porque a natureza é obra das mãos de Deus, então todos amariam a natureza e cuidariam dela, porque Deus deu para que o homem usasse, mas tudo se usasse com prudência, com sabedoria, se usasse de uma maneira que não destruísse, mas que ela pudesse ir se refazendo, porque Deus criou todas as coisas e criou bem, criou tudo que ele criou, ele viu que era bom, né? E o ser humano muito bom. Então nós somos, vamos dizer assim, o ápice da criação de Deus. Deus criou o ser humano e viu que era muito bom. Então o fim último da criação é Deus, tá? O fim último da criação é Deus. Deus teve no início, toda a criação, nada existia, de Deus começou tudo, o fim último volta tudo para Deus, tá? O fim último também termina tudo em Deus. Então eu gostaria que você pegasse 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 28. 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 28. E quando tudo lhe estiver sujeito, então também o próprio Filho renderá homenagens àquele que lhe sujeitou todas as coisas, a fim de que Deus seja tudo em todos. Tá? Vamos ler novamente. E quando tudo lhe estiver sujeito, toda a criação, toda a criatura, tudo que existe, então também o próprio Filho renderá homenagem àquele que lhe sujeitou todas as coisas. Todas as coisas foram sujeitadas do Pai para o Filho, tá? Então, no fim, o Filho também renderá homenagens àquele que lhe sujeitou todas as coisas, a fim de que Deus seja tudo em todos. A fim de que Deus seja tudo em todos. Essa é a nossa luta nesse mundo, para que Deus seja tudo para a nossa vida, né? Lembra de São Francisco de Assis? São Francisco de Assis, ele passou uma noite inteira em oração. Sabe qual foi as palavras que ele repetiu a noite toda? Meu Deus e meu tudo, meu Deus e meu tudo, meu Deus e meu tudo, meu Deus e meu tudo. Então a noite inteira repetindo as mesmas palavras, meu Deus e meu tudo, né? Meu Deus é meu tudo, meu Deus e meu tudo. Isaías 44, 6. Pegue lá, Isaías 44, 6. Eis o que diz o Senhor, o Rei de Israel, seu Redentor.
o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e o último, não há outro Deus fora eu. Vamos de novo? Eis o que diz o Senhor, o Rei de Israel, seu Redentor. Redentor, você sabe, além de ser o meu Criador, Deus também é o meu Redentor. Redentor é aquele que nos salva, é aquele que redime a gente, é aquele que nos liberta do nosso pecado, é aquele que tira de nós a culpa original. Então, o meu Senhor e o meu Redentor. O Senhor dos Exércitos, tá? O Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e o último. Ele é o primeiro e o último. Então, em toda a história da criação, Deus vai existir antes que tudo existisse, antes que tudo existiu, ou antes do que tudo existe, tá? Deus existe antes e Deus vai existir depois. O mundo vai acabar, todas as coisas vão sumir e Deus continua. Então, eu sou o primeiro e o último. Não há outro Deus fora eu. Fora de Deus não há outro. Absolutamente ninguém vai poder intervir em nada na existência, nem antes do começo e nem depois do fim. Por quê? Porque só Deus é o nosso, só Deus é Deus, tá? Não há outro fora dele. Todos os outros que você vê são mentira, são deuses falsos, são demônios que estão ali para prejudicar e para tirar as pessoas da fé verdadeira. Então, não há outro Deus fora o nosso Deus verdadeiro. O ser humano, um ser corpóreo. Agora nós falamos de Deus, né, da criação, todas essas coisas até agora. Agora nós vamos falar justamente daqui para frente do ser humano, tá? Então eu quero só fazer uma introdução dessa parte aqui, mas essa vai ser a aula de amanhã, tá? A aula de amanhã à noite vai ser essa, o ser humano, um ser corpóreo, um ser... Né? Então essa nós vamos... Só para começar a mostrar aqui que nós vamos falar, a respeito de Deus, é um monoteísmo. Os deuses dos povos antigos são mostrados como criaturas do único Deus. É eterno, ele faz o mundo porque distingue-se dele. É todo-poderoso, cria apenas com a sua palavra, tá? Isso aqui é todos os predicados de Deus. É bom, tudo que fez é bom. O mal não se origina dele. O mal não tem origem em Deus, tá? Essa é uma coisa que tem que ficar bem clara para nós, para você saber, quando você está orando por uma doença, por uma cura melhor, por uma cura física, por uma cura espiritual, você está orando para ser liberto, para alguém ser liberto de algum mal, o mal não tem origem em Deus, tá? Nós vamos ver a respeito da culpa original, do pecado original, mas o mal ele tem origem no pecado. O mal ele tem origem na desobediência do ser humano, tá? Repousou da sua obra, isso nós falamos ontem, o termo da criação está nele, né? Ele repousou da sua obra da criação. E segundo, a respeito do mundo, não é eterno. Ele tem começo em alguém, Deus, tá? O mundo não é eterno. Não existe eternidade no mundo. O mundo tem um começo em Deus. Deus que o criou. Então, ele é criatura. Ele vai, do jeito que ele veio e existiu do nada, ele vai deixar de existir um dia, tá? E como que vai ser depois da existência desse mundo? Só Deus sabe. Só Deus sabe, né? Deus deixou algumas pistas só da glória eterna, que será uma coisa assim que surpreenderá todo mundo, que ninguém, que criatura nenhuma pode imaginar a glória preparada aos seus, aqueles que vão morar com ele na eternidade, tá? Então ele falou que todo o esforço desse mundo é
é para ir para a glória do céu, né? É melhor ir para lá sem uma perna, sem um olho, sem um braço, sem isso, sem aquilo. É o grande tesouro, né? Que quando a gente encontra, a gente vende tudo que tem. Por quê? Porque o tesouro do reino do céu é a sua vida, é a vida eterna. Não tem coisa maior para a gente almejar nesse mundo, para a gente buscar. A nossa busca é para a glória, para um dia estar na eternidade com Deus, para viver essa eternidade aqui e para que um dia também possamos compartilhar, ou melhor, participar do reino preparado para todos os seus filhos. Não se originou em si mesmo, ou por acaso, né? Teve um início dado por Deus. As criaturas são boas. Visão otimista da história, pois tudo o que há foi feito bom por Deus, que é bom. Então, assim, tudo que existe, até o ser humano, tá? Você pode imaginar a pior espécie de ser humano que tem nesse mundo. Você pode imaginar a pior pessoa que fez todo tipo de atrocidade. Deus não o criou assim. Ah, porque aquela pessoa, ela era mal desde criança. Deus não o criou assim. Deus não criou assim. O mundo e o diabo que levaram aquela pessoa a fazer aqueles tipos de atrocidade. Então, a conversão pode existir para qualquer pessoa que exista na face da terra, perante o arrependimento. A pessoa se arrependeu em busca de Deus, foi buscar a Deus e pediu perdão dos seus pecados, com certeza o perdão vem, né? Do sacramento da reconciliação que Deus nos dá justamente para voltarmos à amizade com Ele, para perdoarmos os nossos pecados, até mesmo aqueles pecados que nos separam de Deus eternamente, que são os pecados graves, que são os pecados mortais. As criaturas são boas, né? Então as criaturas são boas. Então primeiro é a criação de Deus, o homem, o mundo, agora o homem. A respeito do homem, criatura nova em relação aos demais, imagem e semelhança de Deus. O que é essa imagem e semelhança de Deus? É aquilo que nós já explicamos. Em dignidade, né? Igual a faculdades espirituais, né? Inteligência, vontade, capacidade de amar, essas coisas todas, tá? Aonde está a imagem de Deus em nós? Onde está a imagem de Deus em nós está na nossa alma. A nossa alma é o sopro de Deus. A nossa alma veio de Deus. Deus engendrou na criança lá, recém-concebida lá, pelo óvulo e pelo espermatozoide, Deus colocou uma alma naquela criança. Então, nossa alma vem de Deus. A nossa semelhança com Deus, no germe de Deus, no amor de Deus que toca a nossa vida e o nosso coração. Então ali nós já recebemos a centelha divina, nós já recebemos a semelhança com Deus. Logicamente que o amor de Deus é do tamanho do mundo e o nosso é tão pequeno, mas o tanto que nós recebemos é o tanto que nós somos chamados a viver, chamados a amar, chamados a imitarmos a Deus, o nosso Pai, em tudo, porque em nós está o germe de Deus, está a semelhança com Deus, está a vontade, o desejo, está em nossa alma as faculdades espirituais, a inteligência, a vontade e a capacidade de amar. Igual em dignidade, homem e mulher, tá? Isso aqui, quem lê a Sagrada Escritura, certamente que não precisa nem participar nem temer machismo e nem feminismo. Por quê? Porque todas essas coisas são criadas por pessoas. Na Sagrada Escritura há a mesma dignidade e o mesmo respeito, tanto para o homem quanto a mulher. Nenhum foi elevado acima de outro. Se um peca, o outro peca. Se um faz mal, o outro faz mal. Então todos esses chamados à complementariedade em função de suas distinções, tá? Aqui uma coisa importante, em função, um para complementar o outro em função das suas distinções. Não querer que a mulher seja homem, nem que o homem seja mulher. Cada um do jeito que Deus o criou. Só pela criação a gente já sabe qual é a lei de Deus. Depois ainda tem a Sagrada Escritura que vem nos orientando em todas as coisas, mas só pela criação a gente já tem a clareza da criação de Deus. Então, um é para complementar o outro, tá?
não existe um maior e menor diante de Deus, mas cada um com as suas características. O homem com as coisas de homem, com o jeito de homem, com a maneira de homem, e a mulher com o jeito de mulher, com a maneira de mulher, com as coisas que Deus deu próprio das mulheres, que Deus deu próprio para as mulheres, tá? Não preciso nem enumerar essas quantidades e essas coisas, entre amor, entre paciência, entre aquilo, entre isso, o que falta às vezes no homem a mulher complementa, o que falta na mulher o homem complementa. Então toda essa função Deus criou e Deus deu esta graça. Mais para frente um pouco nós vamos falar, vai entrar o tema da criação do primeiro sacramento, né? O homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher, e os dois formarão uma só carne, tá? Então isso já está lá no Gênesis 2:24. Mas com o mesmo valor diante de Deus, né? Nem machismo nem feminismo, isso que nós estávamos aqui falando. Aqui já fala do matrimônio, tá? Então nós encerramos aqui com esta parte onde vai falar do matrimônio. O matrimônio é santo, tá? Primeira instituição divina, pelo sacramento é o matrimônio, tá? Gênesis 1:28, Deus criou dois tipos humanos diferentes, destinando-os a representar um exemplar único, a perfeição divina. O casal é ícone do amor de Deus. O casal é ícone do amor de Deus. Quem quer ver então nesse mundo o amor de Deus, o ícone é o casal, disse o Papa Francisco. Então terminamos essa aula hoje com essas palavras do nosso Santo Padre, o Papa Francisco. Senhor Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor. Muito obrigado por esta aula, Senhor Jesus amado. Muito obrigado por esses momentos de partilhar a tua santa palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo teu grande amor por cada um de nós, Senhor. Encha o nosso coração e a nossa vida, Senhor, da tua presença e nos dá a graça de cada vez mais nos aprofundarmos e vivermos a tua palavra. Que o teu amor infunda em nossos corações e em nossas vidas, Senhor Jesus amado, para que possamos cada vez mais sermos iguais, Senhor Jesus amado, sermos imagem e semelhança sua, para a glória do teu santo e poderoso nome. Amém. Maria, Mãe de Jesus, nos ensine e nos ajude a amar a Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Até amanhã, na nossa próxima aula.